Sabe aquela passagem super conhecida de Jesus com as crianças? Pois é, o que parece só uma cena de pura ternura, na verdade, esconde uma lição muito, mas muito profunda sobre o que é a pureza de coração. E é nesse significado que a gente vai mergulhar agora. Bom, para a gente começar, é preciso ter essa afirmação de Mateus em mente. Pureza de coração não é só uma frase bonita, poética, é a chave. É a chave para a gente conseguir entender todo o resto. É, digamos assim, a condição essencial para a gente conseguir enxergar o divino. E para ilustrar o que essa pureza de coração significa na prática, vamos dar uma olhada num momento bem humano, sabe, muito revelador, que está lá no Evangelho de Marcos. A cena começa de um jeito muito singelo. As pessoas simplesmente chegam com seus filhos, trazendo as crianças para perto de Jesus. Elas queriam um toque, uma bênção, um momento de conexão, um gesto puro de fé e de esperança. E aí, a narrativa ganha uma atenção. Os discípulos entram no meio, talvez até com a boa intenção de proteger o mestre, achando que aquilo era uma interrupção, eles acabam agindo como uma barreira. Eles repreendem as pessoas, tentam afastar todo mundo dali. Só que a reação de Jesus é imediata. Ele não só repreende os discípulos, como pega essa suposta interrupção e a transforma numa das suas lições mais profundas. Ele estabelece um padrão totalmente novo. O reino de Deus pertence àqueles que se parecem, que se assemelham às crianças. E isso nos leva direto para a pergunta central de toda essa análise, né? O que é que isso quer dizer exatamente? Qual é o significado de receber o reino de Deus como uma criança? O que tem na criança que a torna esse modelo? A resposta está toda no simbolismo. A criança, nessa passagem, é a personificação, a imagem viva de uma qualidade que é essencial: a pureza. E o mais interessante aqui é como essa pureza é definida. Não é uma coisa vaga, abstrata. É bem concreta. Ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E, mais importante ainda, ela exclui. Ela é o oposto direto de todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então vamos explorar um pouquinho mais a fundo esses dois pilares que são a base que sustenta a pureza de coração. Olhando assim, o contraste fica bem claro, né? De um lado, a gente tem as qualidades que fecham as portas, o egoísmo, o orgulho, aquele foco só em si. E do outro lado, as qualidades que abrem o caminho, a simplicidade de ser e a humildade de reconhecer o nosso lugar no todo. Mas, ok, a análise nos leva a uma reflexão um pouco mais sutil. Afinal de contas, a gente sabe que as crianças não são perfeitas. Então, como é que esse símbolo funciona de verdade? É uma pergunta muito importante. Se o espírito pode ser antigo, ter as suas próprias imperfeições, suas bagagens, como é que a criança pode ser um símbolo de pureza? Não parece uma contradição? A chave está toda no contexto. A comparação não é sobre a história completa do espírito, mas sim sobre o seu estado atual. Pensa nisso como se fosse uma fotografia do momento presente, focada na vida de agora, e não no álbum de fotos inteiro de vidas passadas. Então, resumindo a ópera, o espírito da criança pode ter lá as suas imperfeições de outras vidas, sim, mas na infância as tendências mais negativas ainda não se manifestaram. Por isso ela nos oferece essa imagem tão perfeita de inocência e de candura. E aqui está o pulo do gato, o detalhe mais importante. Jesus não diz que o reino é das crianças, mas sim daqueles que se assemelham a elas. O convite é para todo mundo, é para a gente adotar essas qualidades. Com tudo isso, a gente consegue até traçar um mapa, um caminho prático baseado nesses ensinamentos. Então, o caminho se resume a 3 passos, que estão todos ligados. Primeiro, acolher a pureza, que significa um trabalho ativo de excluir o egoísmo e o orgulho da nossa vida. Isso leva ao segundo passo, praticar a humildade no dia a dia, viver com mais simplicidade. E tudo isso culmina no terceiro, aprender a receber as verdades da vida com a confiança, com a abertura de uma criança. E a gente termina com essa reflexão. A lição, no fim das contas, não é sobre voltar a ser criança. É sobre redescobrir e cultivar ativamente aquela confiança, aquela simplicidade e aquela humildade que todo mundo já teve um dia. Então a pergunta que fica é: que qualidades da infância a gente pode resgatar na nossa jornada de hoje?